Poeira perdida no espaço. O início da formação planetária. O começo de tudo. Muito antes dos planetas existirem, o universo era repleto de matéria dispersa, gás e poeira cósmica flutuando no espaço profundo. Sem forma definida, esses elementos eram os ingredientes essenciais para a criação dos mundos, mas ainda estavam longe de se transformar em planetas completos. Dentro da nebulosa solar, pequenos fragmentos começaram a interagir. Mas o que eram essas partículas? De onde vieram? Como começaram a se agrupar para formar algo maior? A origem dos planetesimas. Cada fragmento de poeira que eventualmente se tornaria um planetesimal tinha sua origem nas entranhas de antigas estrelas. Supernovas espalharam materiais pesados, como ferro, carbono e níquel, por todo o espaço. Fusão nuclear em estrelas massivas produziu elementos fundamentais para a formação de planetas. Nuvens de gás colapsando começaram a formar sistemas estelares novos, incluindo o nosso. Cada partícula que vagava pelo espaço carregava consigo elementos cruciais para a formação dos mundos futuros. O papel da gravidade no início da fusão de matéria. Sem uma força organizadora, essas partículas permaneceriam dispersas para sempre. Foi então que a gravidade começou a atuar como a grande arquiteta dos planetesimais. Pequenos grãos começaram a se atrair mutuamente, criando os primeiros aglomerados. Impactos entre partículas formavam estruturas maiores, aumentando sua massa e sua capacidade de atrair mais matéria. Conforme os blocos cresciam, sua gravidade se tornava mais forte, acelerando a fusão de novos fragmentos. A partir desse momento, os primeiros planetesimais começaram a se formar dentro do disco protoplanetário. A movimentação dos planetesimais no sistema solar jovem. Os planetesimais recém-formados não estavam parados, eles estavam em constante movimento dentro do disco, vagando como pequenos blocos errantes de matéria. Muitos foram destruídos por colisões, enquanto outros cresceram em tamanho. Alguns começaram a estabilizar suas órbitas, preparando-se para se tornar embriões planetários. Outros foram capturados por planetas maiores, tornando-se luas ou asteroides. A batalha pela sobrevivência havia começado, e apenas os mais resistentes conseguiriam evoluir para algo maior. O caos inicial da nebulosa solar começou a se organizar graças à gravidade, transformando partículas dispersas em blocos sólidos. Mas ainda havia muito pela frente. Os planetesimais precisavam crescer e enfrentar desafios brutais para se tornarem parte dos planetas do sistema solar. No próximo capítulo, exploraremos a união dos fragmentos, o papel da gravidade na formação, investigando como essa força invisível continuou moldando o crescimento dos planetesimais. A união dos fragmentos, o papel da gravidade na formação. A gravidade como escultora dos planetas. Os planetesimais, pequenos blocos de rocha e poeira, estavam espalhados pelo jovem sistema solar. Sem uma força organizadora, eles poderiam ter permanecido como fragmentos errantes. Mas a gravidade entrou em ação, transformando colisões aleatórias em um verdadeiro processo de construção cósmica. A gravidade é a arquiteta dos mundos, responsável por unir partículas de poeira, criar aglomerações de matéria e, eventualmente, dar origem a planetas inteiros. O início da fusão dos planetesimais. À medida que os planetesimais vagavam pelo disco protoplanetário, a gravidade começou a reunir pequenos corpos para formar estruturas maiores. Os objetos mais massivos começaram a atrair fragmentos menores, acelerando seu crescimento. As colisões entre planetesimais geraram calor e aumentaram sua densidade, tornando-os mais resistentes. Aqueles que cresceram o suficiente começaram a exercer influência gravitacional sobre seu entorno,
limpando suas órbitas e absorvendo mais matéria. Cada fusão e impacto era um passo rumo à criação de embriões planetários. A seleção natural cósmica. Quem sobreviveria? Nem todos os planetesimais conseguiram crescer. Muitos foram destruídos em colisões brutais, espalhando seus fragmentos pelo espaço. Outros foram desviados por forças gravitacionais maiores e perderam a oportunidade de se tornarem mundos. Os planetesimais menores foram consumidos pelos maiores, ajudando-os a crescer. Algumas colisões foram tão violentas que pulverizaram objetos menores, deixando para trás apenas poeira e destroços. Os embriões planetários mais estáveis começaram a se consolidar, aumentando sua massa e formando núcleos sólidos. Esta luta pela sobrevivência foi essencial para definir quais planetesimais evoluiriam e quais seriam apenas fragmentos do passado. O impacto dos gigantes gasosos no crescimento dos planetesimais. Enquanto os planetesimais se fundiam para formar os primeiros planetas, os gigantes gasosos começaram a exercer sua influência gravitacional. Júpiter e Saturno, por exemplo, ajudaram a organizar o Sistema Solar, mas também interromperam o crescimento de alguns corpos celestes menores. Júpiter desviou muitos planetesimais, impedindo que alguns embriões planetários se formassem corretamente. Saturno capturou grandes quantidades de gás, restringindo a matéria disponível para planetas menores. Urano e Netuno influenciaram a movimentação de pequenos corpos, empurrando alguns para regiões externas do sistema. Sem essas forças gravitacionais massivas, os planetesimais poderiam ter evoluído de maneira completamente diferente. Os embriões planetários estão prontos para a próxima etapa. Agora que os planetesimais sobreviventes haviam crescido, eles estavam prontos para entrar em um novo estágio de sua formação. Um período de colisões catastróficas e fusões cósmicas que definiriam os futuros planetas. A gravidade moldou os planetesimais, reunindo fragmentos e definindo quais sobreviveriam. Mas ainda havia desafios pela frente. Eles precisavam enfrentar impactos brutais para finalmente se tornarem mundos completos. No próximo capítulo, exploraremos a luta pela sobrevivência, colisões e fusão de matéria, analisando como os embriões planetários continuaram a evoluir em meio ao caos do Sistema Solar jovem. A luta pela sobrevivência, colisões e fusão de matéria. O campo de batalha cósmico. O jovem Sistema Solar não era um ambiente tranquilo. Em vez disso, ele se parecia mais com um campo de batalha, onde fragmentos de rocha e gelo colidiam constantemente. Milhões de planetesimais disputavam espaço e matéria, e a única regra era simples: crescer ou ser destruído. Cada embrião planetário passou por uma fase de violência extrema, onde impactos moldaram seu destino. Alguns cresceram e se consolidaram como futuros planetas, enquanto outros foram pulverizados antes de terem a chance de evoluir. Colisões que moldaram o destino dos planetas. A formação dos planetas não foi um processo pacífico. Ela aconteceu através de uma série de impactos catastróficos que remodelaram o Sistema Solar. As colisões menores ajudaram os embriões a crescer, permitindo que absorvessem matéria e aumentassem sua massa. Impactos violentos destruíram planetesimais menores, deixando apenas os mais resistentes. A energia gerada pelos choques aqueceu os planetas, permitindo que sua estrutura interna começasse a se diferenciar em camadas. Cada impacto deixava uma marca definitiva na evolução dos mundos em formação. A criação da Lua. Um exemplo de colisão cósmica. Um dos eventos mais dramáticos dessa fase foi possivelmente a formação da Lua. Cientistas acreditam que um grande objeto, possivelmente do tamanho de Marte, colidiu com a Terra primitiva. O impacto foi tão poderoso que ejetou uma enorme quantidade de material para o espaço,
Esse material se reuniu sob a influência gravitacional, formando a Lua. Essa colisão foi crucial para a estabilidade da Terra, ajudando a regular seu eixo de rotação e influenciando eventos climáticos essenciais para o desenvolvimento da vida. O papel dos gigantes gasosos na formação dos planetas rochosos. Enquanto os embriões planetários estavam lutando para sobreviver, os gigantes gasosos estavam crescendo rapidamente. Suas forças gravitacionais massivas começaram a atuar como escudos, desviando asteroides e cometas que poderiam ter colidido com planetas menores. Urano e Netuno ajudaram a distribuir os objetos restantes, empurrando muitos deles para regiões externas, como o cinturão de Kuiper. A poderosa gravidade desses gigantes estabilizou as órbitas dos planetas internos, permitindo que se consolidassem sem serem constantemente bombardeados por fragmentos errantes. Sem a influência desses planetas, a Terra e os outros mundos rochosos poderiam ter tido destinos muito mais caóticos. Os últimos embriões sobreviventes. Após milhões de anos de colisões, apenas alguns embriões planetários conseguiram resistir e crescer o suficiente para se tornarem planetas completos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte se consolidaram como os planetas rochosos internos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno tornaram-se os gigantes gasosos dominantes. O cinturão de asteroides permaneceu como um campo de destroços, vestígios de planetesimais que nunca chegaram a formar planetas. O sistema solar estava finalmente assumindo sua forma definitiva, mas sua evolução ainda estava longe de terminar. Os planetesimais passaram por um verdadeiro teste de sobrevivência, onde apenas os mais resistentes conseguiram crescer e se transformar em planetas. Mas nem todos os corpos celestes tiveram esse destino. Alguns permaneceram como asteroides e cometas, vestígios do passado do Sistema Solar. No próximo capítulo, exploraremos os planetesimais que nunca viraram planetas, asteroides e cometas, analisando como esses objetos ainda influenciam nosso universo. Os planetesimais que nunca viraram planetas, asteroides e cometas. Os sobreviventes do caos cósmico. Quando os planetas finalmente se consolidaram, nem todos os planetesimais tiveram a sorte de crescer o suficiente para se tornarem mundos. Muitos foram destruídos, mas outros permaneceram vagando pelo sistema solar, tornando-se asteroides e cometas, vestígios do passado que ainda desempenham papéis importantes. Esses corpos são os arqueólogos cósmicos, carregando consigo pistas sobre a formação dos planetas e a evolução do universo. Os asteroides, fragmentos esquecidos de mundos que nunca foram. Os asteroides são pedaços de rocha e metal que sobraram da formação dos planetas. Eles nunca cresceram o bastante para se tornarem corpos esféricos ou para desenvolver atmosferas, mas ainda assim, sua existência é crucial. O cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, abriga milhares de planetesimais remanescentes. Alguns asteroides possuem metais valiosos e, no futuro, podem ser explorados por missões espaciais. Outros asteroides foram desviados para órbitas próximas à Terra, tornando-se potenciais riscos de impacto. Cada asteroide que ainda existe no Sistema Solar carrega consigo uma história que remonta aos primórdios da formação planetária. Os cometas, mensageiros do passado congelado. Diferente dos asteroides, os cometas são feitos principalmente de gelo e poeira. Eles vêm das partes mais distantes do Sistema Solar, carregando moléculas e materiais orgânicos que podem revelar detalhes sobre a origem da vida na Terra. O cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort são regiões onde muitos cometas se originam. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor vaporiza seu gelo, criando sua famosa cauda brilhante. Algumas teorias sugerem que cometas trouxeram água e elementos essenciais para a vida na Terra há bilhões de anos. Os cometas são viajantes cósmicos que nos ajudam a entender os processos que moldaram não apenas os planetas, mas também as condições para a vida. Os impactos dos planetesimais na Terra e em outros mundos. Os planetesimais que nunca viraram planetas ainda têm efeitos sobre o Sistema Solar. Ao longo de bilhões de anos, colisões de asteroides e cometas moldaram mundos inteiros.
Um impacto maciço há 66 milhões de anos ajudou a extinguir os dinossauros, provando que esses corpos celestes ainda podem afetar a vida na Terra. Marte e a Lua estão cobertos de crateras, vestígios dos intensos bombardeios que sofreram no passado. Os planetas gasosos absorvem impactos frequentes, protegendo os planetas internos de colisões catastróficas. A presença desses pequenos corpos ainda é sentida, e no futuro, novos impactos podem ocorrer. A importância da exploração de asteroides e cometas. Com o avanço da tecnologia, cientistas estão cada vez mais interessados em explorar asteroides e cometas, pois eles podem conter informações valiosas sobre os primórdios do Sistema Solar. Missões espaciais como OSIRIS-RX e Hayabusa 2 já coletaram amostras de asteroides, revelando sua composição. A exploração de cometas pode nos ajudar a melhor entender a formação dos sistemas planetários. Empresas privadas estão de olho na mineração espacial, considerando a possibilidade de extrair metais raros de asteroides. Estudar esses planetesimais pode abrir novas portas para a ciência e a exploração espacial. Os planetesimais que nunca viraram planetas ainda desempenham papéis fundamentais no Sistema Solar. Asteroides e cometas carregam pistas do passado e continuam interagindo com os planetas, moldando o futuro do nosso sistema. No próximo capítulo, exploraremos reflexos do passado no presente, a importância dos planetesimais hoje, analisando como seu estudo pode ajudar na busca por vida e na exploração de outros sistemas planetários. Reflexos do passado no presente. A importância dos planetesimais hoje. Por que os planetesimais ainda são relevantes? Embora muitas pessoas pensem que os planetesimais pertençam ao passado do Sistema Solar, eles ainda desempenham papéis importantes na ciência e na exploração espacial. Esses pequenos blocos cósmicos guardam informações sobre a formação dos planetas, os processos químicos primordiais e até sobre as condições que podem sustentar vida. Eles são os fósseis do universo, permitindo que os cientistas olhem para trás no tempo e compreendam melhor os primeiros dias do nosso sistema, planetesimais e a busca por vida fora da Terra. Os planetesimais podem nos ajudar a entender como a vida surgiu na Terra e se ela pode existir em outros mundos. Alguns estudos sugerem que cometas e asteroides podem ter trazido moléculas orgânicas para o nosso planeta primitivo, contribuindo para o surgimento da vida. Cometas podem conter água e compostos orgânicos, essenciais para a formação de organismos vivos. Impactos de asteroides no passado podem ter ajudado a criar condições para a vida ao alterar atmosferas e criar novos ambientes químicos. Estudar planetesimais em outros sistemas estelares pode revelar padrões semelhantes, sugerindo que processos parecidos ocorrem em diferentes partes do cosmos. Entender os planetesimais é, de certa forma, entender a origem da vida. A exploração de asteroides e cometas, novas fronteiras científicas. Os avanços na tecnologia espacial permitiram que cientistas estudassem de perto asteroides e cometas. Missões como OSIRIS-REx, Hayabusa 2 e Rosetta já trouxeram amostras de objetos celestes para análise, revelando detalhes fascinantes sobre sua composição. A análise das amostras de asteroides mostrou que alguns contêm metais raros, potencialmente úteis para a exploração espacial no futuro. Cometas estudados indicaram a presença de moléculas orgânicas, reforçando a hipótese de que podem ter contribuído para a vida na Terra. Empresas privativas já consideram explorar asteroides para mineração, buscando recursos valiosos fora do nosso planeta. Essa exploração pode ser a chave para o futuro da humanidade, abrindo novas portas para pesquisa e recursos. O impacto dos planetesimais na segurança da Terra. Os planetesimais não são apenas objetos científicos fascinantes. Alguns podem representar riscos diretos para a Terra. Asteroides em órbitas próximas ao nosso planeta são monitorados constantemente para evitar possíveis impactos. Programas de defesa planetária analisam asteroides potencialmente perigosos, buscando maneiras de desviá-los. Missões futuras podem testar tecnologias para desviar asteroides, protegendo a Terra de grandes impactos. Eventos de impacto podem ser catastróficos, como o que ajudou a extinguir os dinossauros há 66 milhões de anos. Embora raros, impactos de planetesimais ainda podem ocorrer, tornando o estudo desses corpos uma prioridade para a segurança global.
a importância dos planetesimais na astronomia moderna. Os planetesimais são peças-chave para entender não apenas o nosso sistema, mas também sistemas planetários em formação ao redor de outras estrelas. Estudar esses objetos nos ajuda a prever como novos mundos podem surgir e até onde encontraremos ambientes habitáveis. Telescópios modernos identificam discos protoplanetários ao redor de estrelas jovens, onde planetesimais desempenham o mesmo papel que tiveram no nosso sistema solar. Comparar esses sistemas com o nosso permite entender os processos que formam planetas, ajudando astrônomos a prever padrões de formação em diferentes ambientes cósmicos. Assim, ao estudar nossos próprios planetesimais, estamos também desvendando mistérios sobre o universo como um todo. Os planetesimais podem ser pequenos, mas seu impacto na ciência e na exploração espacial é gigantesco. Eles são remanescentes dos primórdios do Sistema Solar, guardiões de informações sobre a origem dos planetas e até possíveis mensageiros da vida. Enquanto continuamos explorando o cosmos, esses pequenos blocos do universo seguirão sendo peças essenciais para desvendar nossos maiores mistérios.